Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar da questão 23 do curso de formação de sargentos 2015. Vou ler o enunciado. Em uma marcenaria há 3 ripas de madeira de mesma largura e comprimento, sendo elas a primeira de 2,20 metros, a segunda de 2,75 e a terceira de 3,30 metros, que foram cortadas em sentido e comprimento em pedaços iguais, com o maior comprimento possível, e todos de uma largura original, não ocorrendo nenhuma sobra. O número total de pedaços obtidos é... Bom, nessa questão aqui, é importante a gente já começar já posicionando os dados. Então, quais são os dados? Ripa 1, 2,20, Ripa 2, 2,75, Ripa 3, 3,30. Nós sabemos que elas serão cortadas sempre em partes iguais, cortes iguais, com o maior tamanho possível. Tá? A pergunta deles é saber qual é o número de pedaços que serão obtidos quando cortado nessa maior fração possível. Tá? Então eu vou deixar aqui para a gente saber qual é a nossa pergunta. Qual é o número de pedaços que vai resultar? Ok? É isso que a gente tem que saber. Então, pegando a maior parte, a maior fração possível a ser cortada, quantos pedaços vão originar na ripa 1, na ripa 2, na ripa 3 e fazer essa somatória. É um exercício que ele é um pouquinho chato, mas ele é um exercício curto. Mas ele é chato para você conseguir descobrir a fórmula, o acesso. Então, nesse exercício a gente tem que lembrar, se falam de cortes iguais, partes iguais, a gente sempre tem que lembrar de MMC e MDC, que é fazer a fatoração de vários números numa mesma divisão. Tá? Como que ele fala de cortes no maior pedaço possível, então a gente está falando do máximo divisor comum entre as três. Por que a gente usa MDC? Porque a gente quer saber qual é o maior pedaço de ripa que é possível dividir todas essas ripas sem sobrar nenhum pedaço. Tá? Então a ideia é, quanto maior o pedaço, menos ripas a gente vai ter, menos pedaços vão ter resultantes. Então, ou seja, vamos dividir e fazer a fatoração. Então vamos começar. Então já sabemos que é o MDC. Por quê? Porque a gente precisa da maior parte possível que dividam-se os 3 sem sobrar nada. Tá bom? Então vou deixar aqui marcado que é o MDC que nós vamos procurar, certo? Bom, nesse exercício também tem um macetinho. O que é? Para dividir com vírgula é mais difícil, então às vezes você pode ter uma dificuldade de poder fazer essa divisão com vírgulas, porque é realmente um pouco mais chato. Então, para a gente facilitar e transformar isso no número inteiro, o que a gente faz? Transforma ele no número inteiro em centímetros, convertendo. Então, 2 em 20 metros é igual a 220 centímetros. E assim sucessivamente. Certo? Importante que nós tiramos as vírgulas, convertemos para saber, porque o resultado da nossa fatoração vai ser em centímetros também. Isso vai ajudar a gente a chegar no resultado. Tudo bem? Bom, já convertemos, então agora a gente vai usar esses números inteiros, por ficar mais fácil para dividir. Então quando você tiver contas com vírgulas e tiver uma certa dificuldade para usar as operações com vírgula, macete, tire as vírgulas, faça toda a operação que você for fazer sem vírgulas e depois, se for o caso, você repasse para as vírgulas novamente. Se não for o caso, como vai ser aqui, e vocês verão que o resultado que a gente procura não é o tamanho em si da ripa, mas sim quantos pedaços, ou seja, vai ser um número inteiro de qualquer jeito. Tudo bem? Então vamos começar. Começamos pelo MDC. Então, assim como vocês estão acostumados a fazer MMC, fatoração também o MDC é igual. O que é fatorar? Fatorar é você colocar um conjunto de números qualquer e ir dividindo eles conforme a sua necessidade, até terminar. Isso chama-se fatorar. Quando a gente faz fatoração com MMC,
e MDC, ok? Para essa questão a gente vai no MDC, que é o que está pedindo, tá bom? Vou apagar aqui, né, para a gente poder fazer as contas. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a fatoração desses números, certo? Então vamos pegar 220,275,330 e vamos fazer a fatoração. Vocês viram como tirar a vírgula fica bem mais fácil de resolver? E vocês vão ver durante a resolução que realmente tirar a vírgula facilita muito. Então vamos lá. O MDC e o MC seguem o mesmo princípio. Começa do menor divisor e vai até o maior. Okay? A diferença entre o MMC e o MDC é que no MMC você geralmente multiplica os resultados dessa fatoração para chegar num número só. E no MDC é o contrário. Vocês vão fazer as fatorações e só vão considerar para multiplicar aqueles divisores que forem todos feitos na mesma linha. Eu vou explicar agora e vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Aqui nós dividimos por 2, certo? Aí vai dar 110, 275 e 165, certo? Lembrando que a gente só divide aquilo que é possível. Só pode dividir esse, certo? Aí dividimos por 2 novamente, porque tem número par, vai ficar 55,275,165, né? Porque não dá. Aí dividimos por 3. Mesma coisa. 55,275 e 55. Aí dividimos por 5. Aí vai dar 11, 55 e 11. Aí dividimos por 5 novamente. Continua 11, passa a ser 11, continua 11. E, por óbvio, aqui só é divisível por 11. Que vai dar 1, 1 e 1. Ok? Então esse foi o processo. Vamos dividindo e vai dividindo até terminar aquele número. Deu por 2. Dá mais por 2 novamente? Continua por 2. Não dá mais? Tenta por 3. Não dá? Vai por 5. É assim sucessivamente. Ok? Tá. Então nós terminamos. Aqui agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre o MMC e o MDC. Se isso aqui fosse um MMC, se a gente estivesse calculando o MMC, nós faríamos como? Nós multiplicaríamos tudo e chegaríamos num número. Como nesse caso aqui a gente está falando de MDC, qual é a diferença do MDC? Você só vai multiplicar aqueles números que deram divisão na mesma fase, na mesma etapa. Então eu vou explicar. Ó. Aqui, dividimos por 2, ok? Só um número dividiu, então desconsidero. Ok? Aqui dividimos o que sobrou por 2, porque vocês continuam. Né? Aí dividimos por 2. 110 divide, sim, mas os demais não. Então, ó, vamos desconsiderar. Desconsidero o primeiro, desconsidero o segundo. Tá. Dividimos por 3. Qual que deu para dividir por 3? Somente 165. Esses dois não deu. Também então para mim não serve para MDC. Próximo, dividimos por 5. Vocês vão ver que 5 divide os 3. Ó. 55 dá 11, 275 dá 55 e 55 dá 11. Ou seja, nessa daqui, todos esses números são divisíveis por 5. Então esse aqui, ó, legal pra gente. A gente vai usar ele. Da resultante continuamos no 5, porque ainda há uma divisão por 5 possível aqui. Dividimos, deu 11. Porém, o 11, 2, 11 aqui não pode ser divisível por 5. Então, desconsidera, descarta. Entendeu? E por último, o 11. O 11 dividiu os 3, ficou 1. Considera. Então, vocês podem perceber que das 6 etapas que nós tivemos, só 2 houve a divisão dos 3 fatores. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, não importa. O importante é que a sequência de números tem que se dividir na mesma etapa. Quando isso ocorre, aquele número passa a ser válido, ok? Então, como ficaria aqui agora o MDC?
Então o MDC para essa fatoração são 5. Olha lá, vou pôr uma setinha aqui, hein, ó. Quais números que a gente pode usar? A gente só pode usar o 5 e o 11, certo? Que vai dar igual a 55. Ok? Então, o MDC desses três números é igual a 55. Por quê? Porque só nessa fase aqui, ó. Tá vendo? Estou listando para vocês novamente. E nessa daqui, foi possível dividir todos os números na mesma etapa. Quando isso ocorre, esse fator é válido. Essa fatoração é válida. Então, 5 vezes 11, 55. Ok? Vou anotar aqui embaixo para que a gente continue as contas aqui. Então, vamos passar para cá. 5 vezes 11, que é esse 5 vezes esse 11, vai dar igual a 55. Ok? Bom, então descobrimos que para essas três ripas, a maior peça possível para que se consiga cortar ela sem sobrar nada, nenhuma ripa, não sobrar nenhum pedacinho, é 55 o quê? Centímetros. Por quê? Porque a gente tirou ela de metro para centímetros, convertemos. Ok? Então quando a gente fez isso, a gente agora só usa a unidade de centímetros. Ok? Tem que ficar tudo igual. Bom, legal. Então a gente descobriu que a gente precisa dividir isso aqui tudo por 55 para saber quantos pedaços a gente vai precisar. Ou melhor, vai obter. Então como a gente faz? Simples. Com esse resultado aqui na mão, eu pego, ó, ripa 1. Vou colocar ela como R1, certo? A ripa 1 tem 220 centímetros, não tem? Ok, eu divido ela por 55, porque a gente já descobriu aqui que todas as ripas podem ter um pedaço maior de 55 centímetros, não mais que isso. Tá? Então, essa ripa vai dar igual a 4. Ou seja, dentro de 220 dá para cortar 4 ripas. E aí nós vamos para a ripa 2. Segue o mesmo princípio. É 275. Dividido por quê? Por 55 centímetros. Isso vai dar 5 ripas. Então vamos guardar esse número. 5 ripas. E na ripa 3, que são 330 centímetros, a gente vai dividir por 55 também, que vai dar igual a 6 ripas. Ok? Então, relembrando, pegamos o máximo divisor comum, descobrimos que o maior pedaço possível é 55 centímetros, para que todos se dividam sem sobrar nenhum pedaço. Certo? Com base nisso, nessa regra, que é diferente do MMC, o MMC nós temos que usar todos, multiplicar todos, para saber qual é o mínimo múltiplo comum. No MDC já é o contrário, a gente só considera quando a divisão ocorre na mesma etapa. Certo? Ocorreu na mesma etapa, ok para ele. Não ocorreu na mesma etapa, desconsidera, descarta. 5 e 11 ocorreram na mesma etapa. 5 vezes 11, 55. É o maior pedaço possível dentro desses três números. Certo? Pego a ripa 1, 220, corto ela em 55 centímetros, vão gerar 4. De 275, cortando em 55 centímetros, vão gerar 5. E 330, cortando em 55 centímetros, vão dar 6 ripas. Bom, ele quer saber o quê? Qual o número total de pedaços possíveis se eu cortar todas no maior pedaço possível. Se o maior pedaço possível é 55, se eu já cortei todas por 55, agora é só fazer a somatória, que darão 15 pedaços. Okay? Na questão é a alternativa letra D. Ok? É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês, bom estudo. Cálculo é assim mesmo, tem que ir exercitando, é interpretação. Muitas vezes a resposta que a gente procura, a orientação está dentro do enunciado. Então isso aqui é um macetinho que para vocês vai ser muito bom, entendeu? Começou a questão, já coloque os dados. Foi muito importante colocar os dados antes para a gente poder organizar, ok? Colocou os dados, já descobriu como que você vai trabalhar? Aí sim você vai para as contas, tá bom? Boa sorte, boa prova.